Ala de Terra Lendária, a Comenda da Ordem de Cristo. É o livro que conta a história dos quase 800 anos documentados daquela aldeia do concelho de Macedo de Cavaleiros. Entre verdades e mitos, várias são as curiosidades. Há uma coisa particular com Ala, é que em Ala a ideia que há é que a aldeia foi fundada por mouros, que o próprio nome tem a ver com mouros, e há um objetivo muito grande neste livro que é desmitificar isso, porque nós não tivemos mouros aqui. O que há a relevar em Ala é quase aquilo que há para relevar em quase todas as aldeias do concelho. É que tem uma história fantástica, tem uma história que vai a caminho dos 800 anos documentados, apesar de ter uma história mais antiga, que pode recuar a 2.000, 2.500 anos, não a aldeia propriamente, e acima de tudo o que há a relevar de Ala é a magnífica igreja que tem e o facto de ter sido uma das 5 comendas da Ordem de Cristo no concelho de Macedo. A pesquisa sobre a história medieval ficou a cargo do coautor Alexandre Alves de Sousa. Ala é um caso interessante porque traz-nos a história até 1258, documentada, ou seja, tem mais de 730 anos de história documentada. E tem um personagem muito interessante que se chama Afonso de Lopes de Baião, que de facto é um dos personagens mais importantes de toda a história medieval peninsular, como disse, peninsular, não só de Portugal. Este senhor era muito importante, era vamos dizer, amigo do rei, era do conselho do rei e de facto tinha muitas terras, especialmente no que toca ao que é agora Bragança, mas também bastante no que é agora o concelho de Macedo de Cavaleiros. A publicação deste livro foi solicitada pela Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Ala e, como tal, é só sobre a aldeia, ao invés de ser sobre toda a freguesia. O objetivo é que a história fique agora registada, o que até então não acontecia. Decidimos avançar exatamente por isso, por Ala não ter qualquer livro, nem qualquer registro da história, que, pronto, para nós foi sempre uma incógnita. Sente que a população tem essa necessidade de saber mais sobre aquilo que aconteceu aqui e em outros tempos? Eu acho que toda a gente acaba por gostar de saber o porquê da aldeia onde vivemos, nem onde nascemos. O livro conta a história da aldeia de Ala até meados do século XVIII.